uma história, existe, Jesus foi lá no lodo, na sujeira, nos arrancou, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, para falar uma única coisa: filho, eu te chamei para que você me dê fruto, eu te escolhi para isso. Você estava dando fruto para o diabo. O terreno de Macumba, nós tínhamos mais de 500 adeptos, e eu falei para Jesus: não pode ser menos. Nós temos que conquistar almas para o reino de Deus. Nós temos que, agora, depois de salvo, depois de compreendido, eu não vou dizer que eu sou perfeito, que eu não sou. Eu não vou dizer que eu sou santão, que eu não sou. Eu não vou dizer que eu sou o cara, que eu também não sou. Eu sou uma única coisa, uma tentativa de dar fruto para o reino de Deus e poder fazer algo bom para Ele. A Bíblia vai dizer no livro de Números: se Ele se agradar de mim, Ele vai me dar uma terra que manda leite e mel. Tem detalhe, irmão, Deus tem que se agradar de nós. Tem uns negócios acontecendo nos nossos dias, e esse texto que vocês escolheram para trabalhar são já 48 semanas, é isso que eu entendi bem? Misericórdia, 48 pregadores pregando o mesmo texto. O Senhor não me ajuda mesmo, né? Meu Jesus da glória! E somos gratos a Deus por isso. Nós somos obra de uma salvação, de um resgate. Um dia eu conto, eu não gosto muito de falar do que é. Às vezes, uma vez eu fui questionado, pastor Joás: por que você não gosta muito de falar do que é? Porque a Bíblia vai dizer: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sabe por quê, irmão? Tem gente que só fala o que era, fala o que era, fala o que era. Ele prega 4 horas o que era e ninguém descobriu o que ele se tornou. Ninguém descobriu quem é Ele em Deus ainda, porque ele só sabe falar do passado. Ele não tem um presente com Jesus que aponta para um futuro esperado na glória. Não adianta ter 5 minutos de Jesus e viver totalmente do passado. Jesus nos chamou para Romanos capítulo 6 e 4, eu acho que é isso, para nós andarmos em novidade de vida. Jesus tem para as nossas vidas um direcionamento específico. Jesus tem para o nosso coração um direcionamento absoluto. E eu quero compartilhar justamente sobre isso. Oportunidades perdidas nunca mais voltarão. Diga aí para o seu irmão: oportunidades perdidas nunca mais voltarão. Eu perdi aquela oportunidade. É o tema da mensagem desta noite. Oportunidade perdida nunca mais voltarão. Por que, apóstolo? Nós vamos ter texto. Por que, pregador? Nós vamos ter texto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve São João Marcos. Vamos lá. O versículo 46, para nós entendermos a trajetória, que vai dizer: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Levantando-se, ou melhor, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. E então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora.
Amém? Amém? Eu fico com a oração do pastor e da igreja, para que nós possamos compartilhar de algumas coisas. Oportunidade perdida nunca mais volta. Nós temos pessoas que perdem oportunidades com muito e depois lamentam. A maioria das pessoas que lamentam na vida hoje são pessoas que não deram valor ao momento que ele teve uma oportunidade. Tem pessoas que têm uma oportunidade na igreja, têm uma oportunidade no ministério, têm uma oportunidade na escola, têm uma oportunidade na empresa, têm uma oportunidade junto aos seus familiares, e algumas dessas pessoas, ou em algum desses itens citados, eles geralmente perdem a oportunidade de aproveitar o melhor momento da oportunidade. Porque nós não podemos também nos precipitar, nós não podemos nos adiantar, tem a hora certa de agir. E todo aquele que é sensível, todo aquele que tem um pouquinho de sensibilidade, todo aquele que tem um pouquinho de discernimento, de entendimento, ele precisa então estar atento, porque ele não sabe qual é a hora que a oportunidade vai chegar e bater na porta dele, para ele poder desfrutar de algo esperado, para ele ou ela desfrutar de alguma coisa plena. A história é rica em detalhes, e transportando para os nossos dias, para o nosso tempo, transportando para o nosso período, para nós como igreja, a igreja de Jesus Cristo, a noiva amada, que a Bíblia diz que, desculpe o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer, ela não é para ser enrugada, mas está enrugada. Ela não é para estar em farrapos, é para ter veste de linho, mas ela está com as suas vestes retalhadas. Não é para ela andar de qualquer jeito, mas ela está andando de qualquer jeito. Ela está perdendo o melhor tempo, a melhor oportunidade. A melhor oportunidade da igreja de Jesus é esta, em que nós estamos vivendo aqui, porque estão aparecendo os erros, estão aparecendo os enganos, estão aparecendo as mentiras, estão aparecendo as falsas doutrinas com uma forte evidência, e tudo parecendo que é Jesus. Jesus não parece, Jesus é. Jesus não é demonstrado, Jesus realiza. Jesus, ele simplesmente chega no ambiente e muda toda a trajetória de um ambiente. Às vezes nós não entendemos essas coisas, e Deus está nos chamando a atenção, dizendo que Paulo disse ao seu filho Timóteo: desperta o dom que é em ti, desperta, porque você não pode perder essa oportunidade que eu estou lhe dando. Quando a Bíblia vai dizer que Jesus entrou em Jericó, Bartimeu não teve, ele perdeu uma oportunidade, ele perdeu uma chance. Ele já tinha ouvido, com certeza, até porque tinha gente que diz que não tinha ouvido, mas já tinha ouvido. Tinha pessoa: não, eu não sei quem ele é, mas sabe quem ele é. Você quer que eu provo? Eu provo. A Bíblia vai dizer lá no finalzinho, tanto no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, que quando Jesus está no vale do lagar de sangue, com todos aqueles soldados que vêm buscá-lo, quando vêm buscá-lo, Jesus fala: mas por que vocês estão aí se questionando? Por que vocês estão perguntando quem é ele? Se todo dia vocês me viam pregando o Evangelho no templo, todos os dias vocês me ouviam, todos os dias vocês me seguiam, e agora vocês estão inquietos para saber quem eu sou. Eu vou te dar uma boa notícia: tem um monte de gente achando que não sabe, mas já sabe. Tem um monte de gente achando que não ouviu, mas não ouviu. É que perderam a oportunidade. Eles perderam, e aquela oportunidade não volta. Assim como nós cantamos induzidos no momento do apelo, amanhã pode ser muito tarde. Aproveite a sua oportunidade hoje para dar o seu melhor, para adorar como ele merece, para adorar como ele é digno de ser adorado. Por que o Senhor está falando assim? Jesus entra em Jericó, realiza grandes coisas. Eu tive a oportunidade de ir em Jericó, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas, eu tive a oportunidade de ver um negócio tão fantástico, como Deus é extraordinariamente vivo. Ainda eu vou deixar uma amostra, Deus fala, eu vou deixar uma amostra, deixar um pedaço da muralha que ele enfiou na terra, que a muralha não tombou nem para trás nem para frente. A mão de Deus ou o pé de Deus diz assim: porque alguém resolveu adorar a Deus e obedecer. Alguém resolveu seguir a loucura de Deus. Alguém resolveu obedecer a loucura de Deus. E
provável, a história vai dizer, que muito provável Bartimeu, conhecedor da história, conhecedor do Torá, conhecedor das leis, até porque ele vivia ouvindo, era um camarada que estava sempre à beira do caminho, ele tinha uma postura, ele estava sendo sempre guiado, alguém que queria contar histórias para ele. Ele sabia quem era, mas quando ele ouviu a história que o homem da Galileia, que o Galileu estava passando, que alguma coisa ia passar, o Nazareno estava passando por ali, ele falou: eu não vou perder mais a minha oportunidade, eu vou fazer alguma coisa que chame a atenção de Deus. Eu vou te falar um detalhe: você quer chamar a atenção de Deus? Você quer que Deus se volte para você? Você quer que Deus, a Bíblia diz, só tem um detalhe nisso, eu preciso falar. A Bíblia diz que Deus, Ezequiel vai falar isso com propriedade, que Deus, ele está sentado num trono, um trono que tem olhos, e o trono de Deus, ele vai norte, sul, leste, oeste, e o trono de Deus, ele tremula. Então dá-nos a entender que a maioria das decisões de Deus, ele toma sentado. Só existe um povo que faz Deus se levantar. Só existe um povo que faz Deus levantar do seu trono para poder responder. A Bíblia diz que tem um povo que faz Deus se inclinar para ver as coisas que estão acontecendo. O salmista vai dizer isso. No Salmo ele diz: eu me inclino para ver, né? Mas que levanta Deus do trono. A Bíblia diz que por causa do clamor do justo e do necessitado, ele levanta do trono. Só tem um tipo de gente, irmão. Não é terno bonito, sapato bonito, relógio bonito, gravata bonita, aparência. Deus está preocupado com o coração bom, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Você pode não ter um real no bolso, mas se ele olhar para você e gostou de tudo, ele vai dizer: eu estou me levantando por tua causa. Se ele olhar para ele e olhar para você, se ele gostou do teu tipo de oração, ele vai dizer: ouvi as tuas palavras, eu vim por causa delas. Deus está procurando alguém, irmãos. Deus está doido, no bom sentido desta palavra, para fazer um reboliço nos nossos dias, causar alvoroço, fazer as pessoas saírem do lugar comum, saírem da religiosidade. E cuidado com esta palavra religiosidade, que ela é muito interpretada. A palavra religiosidade para alguns hoje é usar terno, gravata, santidade na aparência. Não, isso é religiosidade, sangue e fogo neles. Deus tem um modelo para o crente. E eu não vi todos aqueles que começaram a seguir a Jesus, eles seguiram o modelo de Jesus. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando Jesus realiza a obra em Jericó, quando ele está saindo, a notícia chega: Bartimeu, o anônimo. Bartimeu anônimo. Acho que não tem nada pior do que a pessoa não ter identidade. Não tem nada pior do que a pessoa ser uma pessoa sem uma característica de apresentação. E os nossos dias, pastor Jorge, está cheio de Bartimeus. Onde você quer chegar? Está cheio de gente que tem credencial, mas não tem identidade. Está cheio de gente que tem título, mas não tem identidade. Está cheio de gente que está fazendo e acontecendo para lá e para cá, mas ninguém conhece ele, não sabe o que ele é, não sabe a vida dele como anda, não sabe como que funciona. E eu vou te falar uma verdade: a minha oração nesses dias, me perdoe se vocês acharem que eu estou pecando, mas Dona Jesus, mata os crentes ruins que estão por aí, porque o Senhor precisa suscitar uma geração boa. Tem os crentes ruins que só estão preocupados com a salva, só está preocupado com o casal Pilácio, ele só está preocupado, ele não quer saber qual é a história da igreja, qual é a necessidade da igreja. Eu só vou aí se for desse jeito, se for com esse tanto, se for com essa forma, se for essa quantidade de material. Esse material é ruim, não dá nem para lá, não dá nem para ninguém assistir. Está cheio de conteúdo de heresia, de mentira, de engano, de falsidade, só para
cheiro, o nariz ajuda. E eu ouvi: mãe, o seu filho chegou aí. Aí encostei no carro, desci, descendo as escadarias da casa da minha mãe. Fala: Jesus, me cobre com teu sangue mais uma vez. É a casa da minha mãe, mas quem domina aqui está aqui. Então, mãe, me cobre com teu sangue para me ser luz aqui. E estava um negócio acontecendo na parte de baixo lá, que travou tudo. Estava tendo um misfio lá, e uma manifestação, e de repente alguém só: mãe, acabou o negócio. Já entendi. Aí alguém abaixou a cabeça, já voltou. Aí minha mãe: meu filho, quando ele você não veio, Jesus, você veio aqui. Aonde o crente chega, a Bíblia diz que ele é incômodo. Mas eu vou esclarecer essa palavra incômodo. Ele não é incômodo para a pessoa, ele é incômodo para o império das trevas. Porque tem gente dando reino para o diabo. O diabo não tem reino. É miserável, cego, nu, pobre. Ele tem um império que ele conquistou na unha, dando um presentinho para alguns, dando alguma coisa para um que ele tirou do outro. Mas ele não tem. A Bíblia diz que nós somos rejeitados do império das trevas e transformar-se para o reino da maravilhosa luz do nosso Deus. E uma das coisas que eu e você precisamos conscientizar isso: nós precisamos ser sal. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser referência, nós precisamos ser sábios no falar, nós precisamos aproveitar a melhor oportunidade para dizer. Tem gente que gosta de falar demais e ouvir de menos, e a hora o crente, meu irmão, ele não é para ser falador. O crente ele tem que ser antenado, ligado, ele tem que estar sensível ao Espírito Santo para falar. Fala-se qualquer coisa, né? Mas quem tem ouvidos para ouvir, ele ouve, ele filtra e ele vai buscar uma direção da parte do Eterno. E quando ele busca a direção da parte do Eterno, ele abre a boca. Aí eu aprendi esta frase com o meu amigo pastor Antônio Silva, profeta das nações. Ele diz assim: meu filho, guarde o que Deus vai dizer para tu. Ele está te dando o ministério e ele quer que você tenha precisão. Tem que ser preciso. A revelação não pode ser meia boca, tem que ser precisa. A pregação da palavra não pode ser meia boca, tem que ser precisa. A visão que você tem que ser precisa. A profecia tem que ser precisa. A sua vida com Deus tem que ser precisa, objetiva. Não pode deixar nenhum tipo de oscilação. Eu e você precisamos entender neste tempo que nós somos o alvo das pessoas que estão olhando. Lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus. Deus, ele quer fazer alguma coisa e ele está perguntando. A frase é essa. A frase é para, literalmente falando, tirar as escamas dos nossos olhos. Mas para as escamas caírem dos nossos olhos, tem que ter uma pergunta. Mas para ter esta pergunta, antes dela eu tenho que ver quais são as possibilidades. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer para atrair a atenção daquele que pode tirar as escamas dos meus olhos. O Bartimeu, o sem identidade, ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tinha uma plaquinha nele: miserável, sem futuro, sem projeto de vida. Para você, o seu lugar é o vale da miséria. Essa era a sentença de Bartimeu. Mendigo. E com todo respeito, tem tanto crente mendigo, irmão. Tem tanto crente que é pedinte só. Oi, irmão, como você está? Estou com uma vida que é que eu... Aí a vida não diz isso. A vida diz que Jesus, que a vida é Jesus. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida. Então Deus tem mudança, virada de cativeiro. Deus tem transformação. Bartimeu falou: eu preciso mudar, eu preciso sair dessa condição. E ele ouviu que
Jesus haveria de passar por ali. E provavelmente a história vai nos ensinar isso, mas dentro da vida eu preciso arrumar uma forma, maquinar um jeito de atrair a atenção dele. Mas de atrair a atenção dele de um jeito que eu o pare. E não é pulando no pescoço dele. Porque hoje que a gente vê de pessoa pulando no pescoço do outro, me dá bênção. Tem gente que não pode ver uma mão estendida de um profeta lá, e ele vai lá. E o profeta acaba que ele já enfia a cabeça debaixo da mão do profeta. O profeta olha e termina de orar. Amém, irmã? Amém, irmão? Deus não falou nada para mim, não. Deus não é, ele sabe o teu endereço. Deus, ele sabe o número da sua casa. Deus, ele sabe o número do teu telefone. Deus, ele conhece a tua vida. Não force o profeta, porque tem muito profeta perdido, tem muito profeta vendido, porque ele liberou uma palavra, dependendo da palavra, Deus assina. Não, eu vou honrar, porque a palavra do meu servo, mas não é o tempo daquela vitória. É por isso que tem muita gente que se alegra um dia e chora um ano. Porque a bênção não é para virar maldição. A bênção não é para ser bênção. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor, ela enriquece, traz gozo, traz alegria, ela traz presença, ela traz essência. E a Bíblia diz: ela não acrescenta dores. Ela traz evidência. O Bartimeu falou: preciso dar um jeito. E ele ouvia bem. E ele escutou o estrondo. E ele ouviu, quem sabe, o povo que andava com Jesus tinha sempre um ano. Essa eu aprendi na escola dominical com o pastor Gesiel Gomes. Hosana, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 bendito o rei que vem em nome do Senhor. Quem sabe o povo estava cantando isso. Mas tinha alguém dizendo: Jesus me cura, Jesus me tira. Alguém que vem de longe assim: Jesus, eu sou leproso, me limpa. Mas Jesus não estava sendo atraído por aquele timbre de voz. Tem um timbre que Deus conhece. O timbre que mexe com o coração de Deus. E que timbre é esse? Chamado verdade e sinceridade. A história vai dizer: tinha muita gente gritando. A história vai dizer: tinha muita gente aqui a parar. Nós vemos em diversos textos. Mas eram poucos os que atraíam a atenção de Jesus. Bartimeu falou: eu não vou perder a minha oportunidade. Eu acho que ele leu um texto que diz: eu não vou apresentar para Deus algo que não me custe. Quando Davi chega na fazenda de Araúna, ele fala assim: me vende Araúna. Não, eu estou rei. Não, eu não posso dar para Deus alguma coisa que não tem sabor de sacrifício, que não tem sabor de integridade, de reconhecimento, de fidelidade. Você sabe qual é o mal da igreja hoje? Eu não estou falando aqui, eu estou falando de uma maneira geral, porque por bondade de Deus nós temos andado bastante. Mas a igreja hoje entrou por um caminho, tem uma teologia aplicada aí, uma teologia clean, uma teologia light, que só leva as pessoas a entenderem uma outra coisa, que elas são filhas da sanguessuga. Jesus, você tem que dar, dar. São as filhas da sanguessuga. Só sabe pedir, ninguém consegue dar. Antes de nós recebermos alguma coisa, quem tem que dar somos nós. Jesus disse, por intermédio de um dos homens mais inteligentes que ele, eu acho que ele estava criando um minuto de raciocínio no Provérbios 23, 26 ou 26, 23, assim: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. Quando o meu coração é de Deus, tudo o que eu tenho, meu antenor, é de Deus. Quando o meu coração, mas Jesus não é açougueiro para querer, parar com essa conversa. Não adianta a sua carteira ser de Jesus, a sua roupa ser de Jesus, a sua casa ser de Jesus, o seu dinheirinho ser de Jesus. Aquilo não, tudo que eu tenho é de Jesus. Mas na hora que ele fala: meu filho, eu posso contar com você para a missão, posso contar com você para a oração, posso contar com você
projeto de Deus fazer algo. Olha que coisa doida. Está lá falando de Jericó, uma prostituta, toda a sua família lá. As duas espias entram lá e ela fala para vocês: não vou perder a oportunidade. Não perdeu. E além de não perder, e Deus gostou tanto da ex-prostituta, mas Deus gostou tanto daquela mulher que destruía lares, que falou: vou fazer de você agora uma restauradora de lares. Vou fazer de você uma restauradora de família. Quando eu e você entendemos quem somos em Deus, que outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, que Deus está te dando visão, está te dando braço, está te dando perna. Ele te levantou da cadeira de roda, tirou você da marca de doença, tirou você da miséria, tirou você da angústia, da empatia, tirou você da depressão, da opressão, tirou você de qualquer situação. Quem sabe você só era triste e Jesus tirou você da tristeza e colocou na alegria dele e está dizendo: sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar para você que eu me preocupo com o mínimo e com o máximo. Eu não faço acepção de ninguém. Eu tenho um projeto com a minha obra-prima. O que queres que eu te faça? Não compreendemos algumas coisas, irmãos. Às vezes a gente se depara com determinadas barreiras na vida do Evangelho, que é simples, e o ser humano complica. O ser humano deixa o outro perturbado, faz perder o foco. Eu não vou perder o foco. Eu estou ligado, eu estou ouvindo a canção, ele está perto. Eu estou sentindo que ele já está perto. Eu estou sentindo, porque a voz foi aumentando.